Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 16/4. Hoje a prof vai tentar usar esse modo de filmagem aqui, né, com o livro aberto aqui no meu computador, para ver se eu consigo explicar um pouco melhor para vocês, tá? Para ver se esse formato fica mais legal. Se houver a necessidade, eu intercalo, tá? A forma de filmar e os vídeos também, tá? Qualquer coisa eu faço um vídeo por disciplina para não ficar muito extenso, tá? Ontem eu passei uma tarefa, né, para que vocês conversassem com seus familiares sobre o seu sentimento, né, como vocês lidam com as emoções e que fizessem um desenho do seu melhor momento com a sua melhor emoção. Então, se vocês puderem tirar uma foto e mandar no grupo né, desse desenho para que a gente possa ver, né, para compartilhar com os colegas, tá? Como não era nenhuma atividade do livro, né, a prof gostaria de ver a foto, tá? Mas assim, no tempo que vocês tiverem, né, eu sei que todo mundo precisa do auxílio do papai e da mamãe aí, tá? Então não se preocupem. Na quinta-feira nós temos aula de geografia e de português, tá? Então eu vou começar aqui pela geografia. Nós vamos estudar o capítulo 4, tá? Geografia. Paisagens do dia a dia. Nosso capítulo 4. O título do nosso capítulo 4 é As paisagens são únicas e se transformam. O que nós vamos aprender nesse capítulo? Compreender a importância do estudo das paisagens, reconhecer que as paisagens mudam o tempo todo, estudar a influência do tempo atmosférico na paisagem, reconhecer a ação das estações do ano sobre a paisagem, praticar a observação da paisagem, tá? Olha lá. Para começarmos, tem umas questõezinhas ali para vocês lerem, tá? Essas questões, elas podem ser respondidas no caderno, tudo bem? Vou até acompanhar aqui na minha apostila, né? Tempinho para vocês irem lendo as questões. Né? Se fosse lá na sala, cada um já teria lido um, né? Saudade de poder compartilhar esses momentos de troca, né? Então, vai responder as questões no caderno. Lembra sempre de escrever Maringá, dia 16 de abril de 2020. Como esse é o conteúdo de geografia, coloca ali do lado, geografia, tá? Então, lá na A, as duas imagens da página ao lado mostram uma mesma localidade. Que local é esse? Em que época do ano você acha que cada uma dessas fotografias foi feita? Então, gente, vocês podem descer aqui, abrir o livro, na verdade, né, que o da prof é corrido, mas vocês podem abrir o livro e vai ter as imagens, tudo bem? Lá, B, embora sejam do mesmo local, as paisagens são diferentes. O que você vê de similar e de diferente nas duas paisagens? Aí vocês vão olhar a imagem, reparar o que tem numa, o que tem na outra, tá? C, na sua opinião, o que pode fazer uma paisagem mudar tanto no caso das paisagens aqui retratadas? O que as fez mudar? Então, lê as questões, observa bem as imagens, tá? Responde lá no caderno. Vamos lá para a página 222, né? A prof não comentou, mas nós vamos fazer da 220 a 225. Temos um textinho aqui. Por que estudamos as paisagens? As paisagens são únicas, sendo compostas tanto por elementos da natureza, solo, ar, sol, rios, vegetação e muitos outros, quanto por elementos construídos pelos seres humanos, ruas, automóveis, construções, plantações, entre outros. A maneira como os elementos da natureza e os elementos construídos pelos seres humanos compõem uma paisagem varia muito de um local para o outro e de uma época para outra. Portanto, não existem paisagens iguais. As paisagens revelam aspectos naturais e, principalmente, como os diferentes grupos humanos interagem com eles, organizando seu espaço.
Dessa forma, estudar a paisagem nos ajuda a compreender melhor o mundo em que vivemos. Veja um exemplo e observe a paisagem da imagem a seguir. Olha lá, a gente tem uma paisagem aqui. Pessoal, não é porque a gente fala paisagem que a gente vai remeter a as coisas bonitas só, né? Não é só paisagem de praia, né? Paisagem, a gente viu que é tudo que é composto pela natureza aqui, ó, com a intervenção do homem, tá? Se você fosse descrever essa paisagem, o que diria? O que você observa? Qual seria o odor? O odor é o cheiro, né? Que possivelmente sentiria nesse local. Seria agradável? O que a imagem revela sobre a relação dos moradores com o lugar onde vivem? Será que eles cuidam do lugar? Mesmo sem conhecer o local retratado, podemos perceber apenas observando a paisagem como as pessoas se relacionam com o lugar onde moram e quais são as condições de vida. Nesse bairro do município de Juazeiro, o lixo é descartado no córrego, o que pode ocasionar infestação de insetos e trazer mau cheiro e doenças para os moradores. Esse problema também pode revelar ineficiência do serviço da coleta de lixo e desinformação das pessoas sobre os males de jogar o lixo no córrego. Todas essas informações ajudam a compreender a realidade local e pensar em soluções para elas. Então, a gente vê, por exemplo, se tem um lugar desse na cidade que tem esse acúmulo de lixo, significa que talvez essa cidade não tenha uma eficácia muito boa no recolhimento de lixo em alguns lugares, né? Aqui na nossa cidade a gente vê que o caminhão de lixo passa nos seus dias certinho, bonitinho, né? Então talvez lá nessa cidade não tenha esse movimento de coleta de lixo como temos aqui, né? Então a gente vê que a ação do homem, a ação das pessoas influencia na nossa natureza, né? Olha lá. Página 223. Já começa com uma questão. Como a realidade dos moradores da paisagem retratada poderia ser melhorada? Converse com os colegas e professores. Toda questão que pedir para que você converse comigo ou com seus colegas, você pode mandar essa questão para mim no WhatsApp, se você sentir necessidade, ou se você puder conversar com quem estiver aí perto, para você debater e ver qual ideia essa pessoa tem dessa mesma situação, tá? Olha lá. Essas questões, vocês podem respondê-las oralmente, tá? Mas respondam, procurem a resposta, né? Olha lá na 2. Observe as paisagens retratadas abaixo e converse com os colegas sobre a questão a seguir. Então, a 1 é desta imagem aqui e a 2 é sobre essas imagens, tudo bem? Aí você observa as imagens aqui. Essas questões aqui, ó, tem espaço para responder tranquilamente no livro, tá? Em qual das duas áreas retratadas na imagem você imagina que há uma maior relação das pessoas com a natureza? Que elementos da imagem ajudam a comprovar a sua resposta? B. Quais meios de transporte podem ser utilizados em cada um dos lugares retratados? Aí, observa a fotografia A, observa a fotografia B, olha lá, e responde, tá? C. Na sua opinião, qual local aparenta ser mais calmo e mais agitado? E por quê? Vemos que aqui, ó, a gente tem 3 pontos de interrogação, então nós temos 3 respostas na mesma pergunta. Então, vocês vão escrever a sua opinião, ponto, responder se é mais agitado ou não, ponto e o porquê, tá? Não precisa ser uma por linha, uma frase corrida, tá bom? Lá na D, em qual dos 2 locais retratados você gostaria de morar? Explique. Observa a imagem, qual você mais gostaria e responde lá, tá bom? Paisagens de dia e de noite. As paisagens mudam o tempo todo, tanto no campo quanto na cidade. A maior parte das pessoas trabalha, estuda e desempenha outras atividades durante o dia. Assim, um mesmo local pode apresentar paisagens diferentes de acordo com o período do dia. Olha lá, a gente tem a rua da cidade de Salvador, lá na Bahia, durante o dia.
aqui na esquerda e durante a noite aqui na direita. Essas imagens são lá de 2015, ó. Olha a movimentação, né? Aqui temos mais luzes acesas. No exercício 3 da 225, pede para que você compare as paisagens retratadas nas imagens da página anterior e preencha esse quadro. Então, você vai olhar aqui e vai preencher aqui, tá? O que você vê, que som você poderia ouvir, né? Que você acha que você ouviria se estivesse lá, quais os cheiros e quais outras sensações. Nessa primeira coluna durante o dia, nessa segunda durante a noite, tudo bem? Ó, aqui embaixo, ó, comparando essas imagens, é possível observar grandes diferenças. Embora retratem um mesmo local em uma mesma época, elas revelam um grande fluxo de pessoas durante o dia e um movimento bem menor durante a noite. A análise nos sugere, portanto, que esse local e as pessoas desempenham suas atividades, sobretudo durante o dia, quase não frequentando à noite. Isso acontece em muitos outros lugares, por exemplo, em ruas comerciais, haverá mais movimento enquanto as lojas estiverem abertas, não quando estiverem fechadas, né? Em uma rua onde é escola para crianças, transitam muitas pessoas durante o dia, já não tanto durante a noite, o movimento muda bastante, tá? Então, assim, lê bonitinho os textinhos, esse textinho ajuda bem a responder essas questões, tá? A página 226, nós vamos fazer como tarefa de geografia, tudo bem? Olha lá, vamos aqui. Representando para conhecer. Agora você vai analisar a paisagem da rua onde você mora, né? Da rua onde mora, perdão. A observação deve ser feita em um mesmo dia, mas em períodos diferentes, no início da manhã e à noite. Observe a paisagem atenta, analisando os elementos neles presentes. Preste atenção, por exemplo, nos seguintes aspectos. Então, observa esses 3 pontinhos aqui, ó, para vocês terem um norte, né? Como que é o movimento de pessoas e veículos, quais odores, que são cheiros, né? Vocês percebem, e se há muito som, né? E de onde que eles vêm? De onde vem esse som, né? Da natureza, não é? E aí, ó, só preencher a tabela ali. A2 pede para que numa folha você faça desenhos ou cole imagens da rua onde você mora, tá? Que mostre a paisagem durante o dia e durante a noite. Então, pode pegar uma folha de sulfite, né? Ou uma folha que você tiver aí, divide no meio. Se não tiver a fotografia, tudo bem? Desenhe com uma LED de noite, tá? E depois compartilhe sua observação e imagem com os colegas e o professor. Então, fez o desenho, a atividade 3 só quer que você registre. Então, igual ao exercício passado, caso vocês possam tirar foto, tá? E mandar no grupo, para que nós possamos ver a sua tarefa, tá? Então, de geografia, a gente vai fazer da 220 a 225 e a 226 fica como tarefa, tudo bem? Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou gravar outro vídeo do conteúdo de português do dia 16 também, tá bom? Até mais!